A Bíblia fala muito essa questão de direita, fala muito essa questão de esquerda, né? E acaba que também abrindo uma discussão dentro da própria entidade igreja. Isso eu falo de modo geral, né? Em Eu todas sei. as entidades, onde uns dizem, nós temos que apoiar mesmo um governante que não seja a favor de aborto, não seja a favor de drogas, de casamento homoafetivo. Aí já outros, não, nós temos que só pregar o evangelho, nós temos que só servir a Deus. Como é que o senhor enxerga essa situação? É, Biblicamente falando. amém. É muito vasto esse campo, É muito grande. Hoje a gente vai conversar, acho que mesmo que a gente ficasse 3 horas aqui, não, não, não ia abranger o assunto. não exauria tudo. Irmão Tiago, é o seguinte, é, é um assunto cheio de tabus, Isso. cheio de tabus. É, antigamente na igreja quase não se falava de política, de sexo, não se falava. Isso. Um assunto também, é, outros assuntos assim, questão mais científicas hoje, que é abordado, aborto, não é? Então, pela modernidade, a igreja se viu obrigada a se aperfeiçoar em alguns assuntos. Então, esse dualismo, tem muitas pessoas que dizem assim, a Bíblia lá diz direita e esquerda. Tem casos que a Bíblia vai colocar a parte esquerda, o lado esquerdo do corpo humano, em evidência. Outros vai colocar a direita. O que está em questão não é a questão do lado, é a questão dos Dos valores. valores Dos que valores. cada lado ali está defendendo, né, pastor? Exato. Se, por exemplo, a pessoa diz assim, na esquerda está a prosperidade, está a riqueza, na direita está a força, a Bíblia não está discutindo questão moral em colocar a evidência de lado. A Bíblia ela vai falar de valores e eu, como bom entendedor, que leio a Bíblia, não estou falando no sentido pessoal aqui, mas no sentido representativo, a pessoa vai ler o texto e esse valor da Bíblia aqui em determinado grupo eu não tenho. Esse valor aqui eu tenho em determinado grupo. Então, como eu sou bom cidadão e eu tenho que procurar aquela visão que me representa, ou que se junta com a minha em parte, então é claro que como cidadão eu vou procurar a questão do ideal. Do ideal. Por que, irmão Tiago? Tem muitas pessoas que perderam o ideal da vida. Porque a gente pergunta, qual é o sentido dessa vida? É só trabalhar? É só constituir família? É só isso? Não. Se você pega um muçulmano, ele tem um ideal. Se você pegar um oriental, ele tem um ideal de vida. Ele tem um alvo. Então, a igreja, ela tem um alvo. Agora, o que nós não podemos é negociar os nossos valores. Os nossos valores. Paulo, quando vai falar a questão da relação igreja-pastor, pastor-igreja, ele vai falar o seguinte, que devemos considerar, respeitar e honrar os que presidem sobre nós, os que nos presidem no Senhor. É claro que no Senhor é na Bíblia. Se porventura eu já fugi do padrão bíblico, eu já não tenho mais autoridade sobre o rebanho. Então, o fiel da balança entre relação à igreja e pastor sempre vai ser o manual de Deus para o homem, que é a Bíblia.